Olá meus amigos, como estão? Espero que bem. Portanto, antes de iniciarmos o vídeo de hoje, permitam-me falar sobre o sponsor deste vídeo, a magnífica, a espetacular Solverde! Portanto, em solverde.pt vocês têm acesso ao maior casino 100% legal e nacional em Portugal, obviamente. Portanto, com o registro e o código de CHI, vocês podem receber 25 free spins, 100 euros em bónus e ainda 30 euros em free bets para apostarem e jogarem à vossa vontade. Lembrem-se, obviamente, que a Solverde é para maiores de 18 anos e tanto eu como a Solverde defendemos que a malta deva jogar com responsabilidade. Portanto, sempre vão jogar, pá, por amor de Deus, não apostem dinheiro à maluca, não joguem dinheiro que não têm, pá, joguem por diversão apenas. Tem o link em baixo nos comentários, é só carregar e registarem-se com o código de CHI para receber estes bónus. Força nisso. Portanto, hoje, meus amigos, hoje vamos estar a falar sobre o quê? Hoje vamos estar a falar sobre como a Lei Felca, neste caso, deu a machadada final num dos meus jogos da infância. Um dos meus maiores jogos da infância, na verdade. Eu já vos falei várias vezes sobre este videojogo. Habbo Hotel de seu nome. Para aqueles que são mais novos, provavelmente se calhar nunca terão ouvido falar deste nome. Mas o Habbo Hotel, no fundo, era um hub digital para adolescentes, no fundo, poderem conversar. Portanto, numa era do digital em que era muito raro as pessoas que terem acesso a chats digitais, como hoje em dia acontece com as redes sociais, basicamente a única coisa que tínhamos era o MSN, era mais próximo disso, e o Skype, talvez. O Habbo Hotel era um mini-jogo, um jogo, um hub social que juntava jovens de várias partes do mundo, todos no mesmo local. No nosso caso, o nosso Habbo PT estava merged, portanto, estava fundido com o Habbo Brasil, e portanto nós tínhamos ali acesso a um jogo que partilhávamos em comum com o público brasileiro. Portanto, neste caso, os nossos irmãos brasileiros e nós convivíamos diretamente todos os dias no Habbo Hotel. No Habbo Hotel vocês tinham um sem número de quartos, que eram basicamente hubs de cada jogador, onde o jogador podia ser criativo e fazer o maior número de coisas possíveis e imagináveis, construir quartos à sua medida. Podiam ser cafés, podiam ser empresas, podiam ser hospitais, podiam ser máfias, podia ser tudo e mais alguma coisa, e até mini-jogos que a própria comunidade construía, e a popularidade do Habbo foi mesmo baseada nisso, foi baseada na comunidade que o criou desde o início e que o ajudou a esculpir até ao momento da sua downfall. O Habbo foi um jogo muito, muito popular antes de haver Club Penguin, antes de haver sequer o Roblox, que agora os miúdos todos jogam. O Habbo Hotel era o jogo que era popular na nossa camada jovem, e ele foi bastante popular até começar a enfrentar aqui algumas dificuldades. Portanto, aí em 2012 eu lembro-me de haver uma reportagem mundialmente conhecida a desmascarar toda uma falta de proteção no Habbo Hotel. A própria Soleik, que era a empresa responsável pelo Habbo, viu-se obrigada a fazer aqui algumas medidas de segurança, mas o jogo foi-se aguentando, mesmo após isso, até este ano, basicamente, até agora há poucos meses. Porquê é que o Habbo este ano levou a machadada final? Pergunto a vocês. Basicamente o Habbo tem vindo a morrer ao longo dos anos, pouco a pouco, principalmente porque os miúdos já não têm grande interesse em jogar Habbo Hotel. A malta joga pela nostalgia, grande parte das pessoas que continuam a jogar. Os miúdos já não querem jogar isto, vão jogar outro tipo de jogos e, portanto, com a concorrência foi morrendo ao longo dos anos, também por várias medidas que eles tomaram. Deixou de ser um jogo de browser para passar a ser um jogo que tem que ser instalado no computador, várias coisas. Mas o importante foi que o jogo foi perdendo player base ao longo dos anos, portanto foi morrendo, mas levou a sua machadada final no mês passado. Porquê? Pergunto a vocês. Em consequência da Lei Felca. E o que é a Lei Felca? A Lei Felca, basicamente, é uma lei brasileira, neste caso, aprovada no Brasil, que se chama ECA Digital, e diz que é uma medida que estabelece políticas de proteção de menores de 18 anos no ambiente digital. Portanto, foi desenhada e tem este nome, Felca, precisamente ao espelho do youtuber Felca, que foi quem começou a trazer estas preocupações em relação às crianças brasileiras que estavam expostas a uma data de coisas na internet que eram erradas, e que havia esta adultização, que ele próprio deu o título ao seu vídeo, sobre isso, que foi um vídeo, que foi um fenómeno mundial, falado imenso cá em Portugal e no Brasil, e entretanto, em consequência dessa popularidade desse vídeo do Felca, basicamente o Brasil aprovou esta lei,
que, entre outros pontos, obriga plataformas a implementarem sistemas reais de verificação de idade e a garantirem a supervisão parental para menores de 16 anos. Além disso, proíbe a publicidade comportamental e a venda de loot boxes para o público infanto-juvenil. Em consequência disto, isto foi aprovado, foi uma lei, diz Lei número 15.211 de 2025, basicamente entrou em vigor na terça-feira 17, portanto dia 17 de março, e já tem basicamente impactado o mundo digital brasileiro em grande forma. Portanto, segundo aqui o site Quer Bolsa, eles dizem: a primeira legislação brasileira a estabelecer regras e punições aplicáveis diretamente às plataformas de tecnologia para proteger menores de 18 anos na internet, e basicamente, no fundo, ela não substitui o estatuto já existente, que era o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas basicamente cria uma lei em vigor que dá enforce a esse estatuto. No fundo, obriga as plataformas a terem estes sistemas de verificação de idade. Não é nada que seja estranho, porque aqui na Europa também já começa a acontecer. Portugal também já discutiu o assunto, e inclusivamente já se falou de proibir redes sociais para menores de 16 anos. Mas no caso do Brasil, eles já deram enforce a isto. E o que é que está a acontecer? Jogos como o Abotel tiveram agora a sua machadada final e levaram com um sistema de verificação de idade. Portanto, como vos disse, eu hoje entrei por acaso no Abotel porque estava a ver um vídeo de um youtuber a falar sobre o downfall deste hub social. E deparei-me, quis entrar eu na minha conta para mostrar algumas coisas e deparei-me com este sistema de verificação de idade que me pediu o meu cartão de cidadão. Portanto, neste caso, este sistema do Abotel, pelos vistos, funciona das duas formas, funciona para o lado brasileiro e para o lado português. Obviamente, como o site é brasileiro e como nós estamos ligados ao Abo Brasil, obriga-nos também a nós a fazer verificação de idade, e portanto eu tive que colocar o meu cartão de cidadão e eles verificarem que eu era efetivamente maior de 18 anos. Mas pronto, aquilo que diz aqui no site Abo News diz: urgente, o recurso de verificação de idade acaba de ser liberado no Abo. Pessoas que tentam acessar o Abo BR precisam comprovar que têm 18 anos ou mais para acessar o hotel. O Abo acaba de iniciar o processo de verificação de idade para os jogadores novos e antigos. Se você está tentando acessar o abo.com.br, precisa passar pela verificação de idade e comprovar que tem 18 anos ou mais, independentemente do país em que esteja. Por exemplo, os jogadores de Portugal, Bélgica, Argentina que tentarem acessar o Abo BR precisam passar pela verificação de idade. Se você tentando acessar outros hotéis e é brasileiro, também precisa passar pela verificação de idade. Por exemplo, se você é brasileiro e está tentando acessar o Abo Espanha, precisa passar a verificação. Pronto, que é o mais natural possível. No nosso caso, como estamos a tentar entrar no brasileiro, precisamos de passar por essa legislação ou por essa verificação. E diz assim: como funciona o recurso de verificação de idade? O recurso de verificação de idade acaba de ser liberado no Abo, como eles já disseram ali anteriormente. Eu até vou aumentar para vocês conseguirem ver. Você só vai conseguir logar no hotel depois de comprovar que tem 18 anos ou mais. Esse recurso foi ativado para todos no abo.com.br. Essa exigência é legal e está baseada na nova lei número 15.211 de 2025, ECA Digital Lei FELCA, que começa a valer em 17 de março de 2026. Portanto, foi o que aconteceu. Aviso, o recurso também foi ativado em outros hotéis. A diferença é que nos outros 8 hotéis o recurso apenas aparece para brasileiros. Portanto, está aqui, basicamente, como vocês podem ver. Verifica a sua idade, verificar a idade. We need to verify your age. Depois mandam um ID e pronto. E é isto. E obviamente isto foi uma grande machadada no Abo Hotel. Eu não digo que seja porque havia muitas pessoas com menos de 18 anos a querer jogar Abo Hotel. Talvez houvesse, não tenho noção dos dados. Mas a malta nostálgica como eu, grande parte dela não vai querer verificar a sua idade. Não vai querer submeter o seu cartão de cidadão para o Abo Hotel só para ir reviver a nostalgia. E isto, no fundo, acaba por basicamente dar a machadada final. O Abo Hotel tem estado com muito menos números do que estava há uns meses atrás, e acaba por... a consequência, em última instância, é desaparecer. E eu até acredito que fechem o Abo BR brevemente. O que é uma pena. Eu ainda tenho muitas das minhas coisas lá e antes que eles o fechem eu vou fazer um vídeo sobre tudo aquilo que eu tenho lá, sobre o meu percurso do Abo Hotel, a minha história dentro do jogo. Acho que era giro. E como tal, preparem-se para isso. Há de sair no canal de gaming eventualmente. Mas queria partilhar convosco a minha desilusão. É lógico que eu estou completamente de acordo com a Lei Felca. Acho muito bem que o façam. Acho que isso ia acontecer cá em Portugal também. É uma exigência, é uma lei, faz parte. E portanto não estou revoltado com isto, como é lógico. Aceito que esteja a acontecer e percebo que seja pelo melhor. Mas de facto entristece-me um bocadinho porque as minhas memórias estão neste hotel. Tenho lá muita coisa. E ainda é um processo nostálgico ir lá de vez em quando. Isso acabar é triste.
Sinto-me um bocadinho como aqueles jogadores de MMORPGs que veem o seu MMORPG a fechar e a ficarem sem a sua conta e sem todos os itens que conseguiram ao longo dos anos. Para mim é um bocadinho a mesma coisa no Abotel, mas olhem, faz parte da vida, I guess, e é o que é. Gostava de saber a vossa opinião sobre tudo isto, sobre a Lei Felca, sobre a forma como a Lei Felca está a impactar o Brasil e também um pouco nós que levamos por tabela, frequentando sites brasileiros ou algo do género. Portanto, podem deixá-lo nos comentários aí em baixo. Deixem like se gostarem do vídeo, sigam-me nas redes sociais, estão todas em baixo na descrição e por último subscrevam o canal, que é o melhor que me podem fazer. Grande abraço, portem-se bem, beijinhos malta. Onde é que está o cursor? Desapareceu, está aqui. Adeus!